Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje a gente vai falar, a gente não vai falar de astrologia, a gente falou muito de astrologia esse ano no canal, né? Vamos continuar falando sobre astrologia, mas eu quero abrir com vocês uma série de vídeos que vão acontecer de maneira mais esparsa, às vezes no canal, ou de maneira mais contínua, que é sobre alguns pensamentos meus sobre pensamentos que eu tenho, sobre filosofias que eu tenho, sobre insights que eu tenho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse vídeo em específico, ele vai falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem do amor, tá certo? E para a gente poder se aprofundar um pouco mais nessa ideia, né, dessa linguagem do amor em si, a gente tem que fugir um pouco da ideia do que é o amor em si, tá? Quando a gente fala de amor, a gente pensa em carinho, a gente pensa em algo fofo, né, algo tranquilo. E o que eu estou tentando dizer aqui com amor, a linguagem do amor, né, tem duas palavras, linguagem e amor, eu quero que a gente entenda a primeira delas, que é amor, no sentido do que eu quero trazer para o vídeo, tá? Que tem um pouco mais a ver, se você já ouviu esse conceito, em relação a amor exigente do que amor incondicional. Tá? O amor incondicional, ele fala mais de amar de qualquer forma, aceitar de todas as formas e não se preocupar tanto às vezes com o futuro. O amor exigente, ele fala de uma exigência no sentido de preocupação, no sentido de proteção mesmo e de quem realmente quer cuidar, tá certo? Guarda isso. Depois a gente tem a linguagem, né? Então, a linguagem deste amor, né? A linguagem eu não preciso explicar o que é muito simples, não tem nenhum significado além do que a gente já tem na própria palavra linguagem, comunicação. Mas o que eu quero trazer para nós imaginem se a gente conseguisse traduzir a linguagem do nosso coração com uma linguagem amorosa e de um amor exigente, um amor que cuida. Se a gente conseguisse trazer para o nosso dia a dia mais a linguagem do amor, desse amor que cuida, de um amor preocupado, que zela, que cuida, que abraça, que faz o bem. E também pensando na maneira como a gente fala, como a gente se comunica. E aqui eu quero traçar um paralelo, gente, é um vídeo mais curto, tá? É mais brainstorming mesmo. Eu quero só traçar um paralelo aqui com a comunicação não violenta. Não é um assunto que eu me debrucei para estudar, mas ele vem chegando até mim em alguns momentos diferentes da minha vida. E eu tenho um primo que estudou bastante isso e acabou passando um pouco para mim, e eu acho muito interessante a maneira como ele se comunica, a maneira como ele tem uma escuta mais aberta e uma maneira como ele tem uma capacidade de escutar e não julgar. Eu acho que isso, e até conversando com ele em algum momento a gente conversou, que é assim, para que eu vou conversar algo ou me abrir sobre algo com alguém se essa pessoa vai começar a falar um monte de coisa para mim, né? Que eu devo fazer, de que eu devo falar e tudo mais. Por quê? Porque isso é algo que às vezes pode ser muito assertivo, sim, mas não acolhe. E eu acho que quando a gente está numa mazela emocional, a primeira coisa que a gente precisa é acolhimento. A primeira coisa que a gente precisa é o nosso próprio acolhimento, certo? E muitas vezes a gente não faz isso. Então, se a gente não faz isso, olha que complexo, né? Se a gente não se acolhe, como que a gente vai querer que o outro nos acolha? Né? Nem eu acolhi as minhas mazelas emocionais, eu vou jogar tudo para o outro aqui para ele ter que acolher. Então, a linguagem amorosa, a linguagem do amor, que eu estou propondo aqui como um brainstorm, como um pensamento, tem a ver com isso. Mas não é somente um amor que acolhe tudo, que abraça tudo. Porque senão também a gente vai cair num amor talvez mentiroso ou muito utópico. Né? E eu estou falando aqui de amor exigente, também não assim no sentido violento da ideia, mas num sentido honesto das coisas. Se a gente conseguisse ter uma linguagem mais amorosa no nosso dia a dia, se a gente conseguisse ter uma linguagem mais amorosa com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias emoções, com as nossas próprias reflexões, talvez o mundo fosse um lugar diferente, a gente fosse um pouco diferente e essa transformação particular irradiasse em volta, né, em relação à nossa sociedade. Era sobre isso o vídeo de hoje, um vídeo bem mais curto do que de costume aqui no canal.
Deixem nos comentários se vocês gostaram de vídeos mais curtos que lançam uma ideia e já vão embora e deixam vocês pensando aí, discutindo e trazendo para nós aqui nessa caixinha aqui de baixo que a gente tem chamada comentários, que vocês podem comentar o que vocês quiserem sobre o vídeo, acrescentar ou tirar, ou enfim, ou perguntar também, tá certo? É um vídeo sobre isso, sobre o meu pensamento do que seria uma linguagem amorosa. Não é um conceito de um livro, não é algo que eu vi especificamente, é um brainstorm sobre coisas que eu tenho pensado nesses últimos dias, tá certo? Linguagem amorosa. O que seria linguagem amorosa para vocês? Linguagem amorosa, para mim, seria isso e acho que seria algo que mudaria um pouco as nossas vidas, tá certo? Muito obrigado por terem assistido aqui um pouco desse meu brainstorm, desses meus pensamentos compartilhado comigo. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, o mais importante. Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse vídeo, se gostou, se não gostou, se tem sugestão, se tem crítica. Tá certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu, até a próxima!